Olha aí, pessoal, começam a circular os primeiros vislumbres da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou do projeto pelo menos, para o ano que vem. Pois é, meu amigo, já estamos aí planejando aí, pelo menos o governo está planejando, né, o orçamento de 2025. Estamos batendo cabeça ainda com a meta fiscal desse ano, né, mas o tempo voa realmente. O governo tem até o dia 15 de abril para entregar isso para o parlamento, então a coisa já está bem adiantada. E o senhor aqui, Durigan, né? Como é que é o nome dele? Dario Durigan, que é secretário executivo do Ministério da Fazenda, substituindo o Fernando Haddad, que picou a mula para Brasília para uma reunião que acabou não acontecendo lá, onde a cabeça do Jean Paul Prates iria ser colocada num prato, né? Então, ele deu algumas indicações a respeito desses projetos que estão aí previstos no orçamento e tudo mais, umas coisas um pouco dúbias, né? De forma geral, ele disse que essa LDO não tem muitas novidades, ou seja, vai ser mais do mesmo, ou seja, mais do mesmo ruim, né? A questão da Petrobras aqui, inclusive, entrou nessa história, né? Os dividendos ali, porque isso compõe a previsão que o governo faz para o seu orçamento, ele tem parte nesses dividendos aí e tudo mais, e a questão da redução de despesas foi falada aqui, mas eu vou tratar desse ponto de forma específica, porque não é nada do que esse título aqui do site Valor do Globo aqui, né? Não é nada do que esse site faz crer. A coisa foi citada en passant. Afinal de contas, estamos falando do governo Lula, que tem 0% de preocupação com redução de gastos e zero compromisso com isso. Vamos falar desse tema, desse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, torne-se membro patrocinador do meu canal, a partir de R$ 1,99 por mês, me ajuda bastante isso, e não te faz tanta falta assim. Então, se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, faça isso, mas lembre-se, né, assistir os meus vídeos é sempre a melhor colaboração que você pode me dar, é a moeda mais valiosa para a plataforma aqui, né? Então, começando sobre esse ponto de redução de despesas, olha só, isso está no título da reportagem, tá certo? Tudo bem que eu estou vendo aqui a coisa na tela preta aqui e tudo mais, pode ter sumido uma parte do texto, mas isso não está no corpo do texto de forma alguma, tem aqui no título, né, buscar redução de despesas, então eu procurei a palavra redução, vou ver se aparece aqui o que eu estou pesquisando, não, mas vai aparecer a palavra selecionada. Então tem aqui uma vez no título, tem outra vez aqui na legenda e acabou. Não tem nenhuma menção a isso mais no texto, então sequer abordaram isso. Aí eu procurei essa outra notícia, que ela sim traz a citação dele, que é a seguinte aqui, né? Olha só. Buscar a redução de despesas é importante para a equipe econômica e temos que fazer isso olhando para o conjunto do Estado, olhando para as despesas que não atendem ao seu propósito original. Então, veja aqui que ele trata disso num parágrafo muito maior, e a redução de despesas não é o principal ponto aqui, isso é uma enganação, é uma fala que ele colocou ali apenas para parecer que é algo mais responsável, né? A verdade não é essa. O ponto que ele tratou a respeito das despesas é isso que está aqui, de fato, com mais clareza nessa reportagem do site Valor aqui, é a melhora, né, do gasto público. A ideia seria essa, né? Não reduzir as despesas, fazer as despesas serem melhor utilizadas aí e tudo mais, né? Então, ele diz o seguinte, que a equipe econômica vem defendendo isso há algum tempo, a melhora no gasto público, supostamente em 2023 houve algum avanço nesse sentido aí, tanto, talvez não tanto quanto sobre as medidas sobre a receita, né? Então ele diz que o governo trabalhou mais nas receitas, mas houve avanço em relação a uma melhoria das despesas, e eu pergunto para ele que avanço que houve nesse sentido, né? Aliás, tivemos um déficit absurdamente alto no ano passado. Fevereiro de 2024, nós tivemos também um rombo grotesco, o acumulado de 12 meses, ou seja, período inteiro do governo Lula, né? Aí já não é pegando partes do governo Bolsonaro, mas é governo Lula inteiro. O acumulado de 12 meses, desde ali o dia 1º de fevereiro, aliás, 1º de março do ano passado, a 29 de fevereiro desse ano, já tem R$ 1 trilhão de déficit nominal, o tanto que a dívida pública aumentou de verdade. Que compromisso com a melhoria nos gastos públicos nós estamos vendo aí, porque na verdade o governo está gastando muito e está gastando mal para um caramba, todo mundo percebe isso aí com certeza, né? E aí ele falou então que é necessário olhar o conjunto do Estado, ou seja, a previdência, programas sociais e outros gastos aí,
ou seja, poderia haver uma forma de remanejar os gastos para fazer a coisa de maneira mais eficiente, mas cortar isso aí não vai rolar não, pode tirar o cavalinho da chuva em relação a isso, né? Então, a maior fonte de discrepância do orçamento da União, supostamente, é a questão das receitas aí, né? Então, havia no teto de gastos, segundo ele, uma trava para as despesas, mas não uma trava aqui para as receitas, né? Ou seja, a receita poderia cair e acabaria causando um problema fiscal, né? É curioso que o Bolsonaro, com o teto de gastos, entregou um superávit primário, né? Na verdade, os resultados fiscais, tirando o período da pandemia, que é completamente atípico, né? Não dá para você considerar no mesmo balaio que os outros, mas os resultados fiscais a partir do teto de gastos foram muito bons, né? Continuamente melhorando, né? Muito bons, ok, é um pouco de exagero, mas estavam melhorando, caminhando para serem muito bons. Mas aí veio o arcabouço fiscal, sepultou as chances de o Brasil ter algum grau de controle fiscal de fato aí, né? Então, segundo esse Dario Durigan aqui, o governo está trabalhando nisso para recompor as receitas e garantir algum grau de equilíbrio fiscal aí e tudo mais, e ele pediu uma sensibilização por parte do Congresso para manter o que o governo quer, o que o governo pediu, e não incrementar outras coisas que possam reduzir receitas, como foi, por exemplo, a questão da desoneração fiscal aí, que foi o grande ponto de debate no sentido das renúncias fiscais por parte do governo no final do ano passado e no começo desse ano aqui, é um dos pontos principais, com certeza, né? Então, ele cita isso aqui, inclusive, né, falando que são 15 bilhões de reais para cada um dos temas abordados aí, temas de discordância entre o governo e o Congresso Nacional, tanto essa questão, de fato, aí da desoneração dos setores, dos 17 setores e dos pequenos municípios, as compensações judiciais e também a questão do PERSE, né? E aí, de forma geral, conforme eu adiantei, ele diz que não há grandes surpresas nessa LDO que está sendo preparada. Não está terminada ainda, é claro. Alguma coisa vai ser pontuada, vai ser discutida, mas no dia 15 de abril, sem dúvidas, o governo vai levar isso para o Congresso Nacional e aí vai começar toda a novela disso ser debatido lá. Isso demora pra caramba para acontecer, a gente sabe muito bem, até porque tem interesse dos parlamentares nisso, inclusive, né? E aí, ainda de acordo com Dario Durigan, né, o governo quer fazer essa recomposição fiscal a todo custo, ou seja, correr atrás de qualquer tipo de renúncia fiscal que aconteceu em algum momento, inclusive a desoneração que eu citei aí, e que a meta de déficit para esse ano está mantida. Tudo bem que isso aqui não tem nada a ver com a LDO em si, mas já que ele estava respondendo questões a esse respeito, falou que vai continuar da forma como foi, né? E ele disse que do lado do resultado fiscal, o governo vai buscar essa recomposição de fato aí, e a responsabilidade fiscal também seria perseguida, né? Falta ele dizer aqui, eu acredito que ele não mencionou ainda, né? Isso só vai estar no terço final, sem dúvidas, mas a meta fiscal para 2025, porque originalmente ela seria de um superávit primário de 0,5 bilhão de reais, né? Que para o PIB do ano que vem isso deve bater, sei lá, 70, 75 bilhões de reais. E sei lá, né? Se para 2024 a coisa já está difícil, imagina para o próximo ano aí, com certeza, né? Então, para isso aqui é importante. E essa lei vai nos dar esse projeto de lei, né? Vai nos dar algumas indicações, não a respeito do que o governo Lula vai fazer com despesas, isso a gente já sabe, não a respeito de que ele vai aumentar impostos ou tentar junto ao Congresso fazer isso, porque isso a gente também já sabe, não é novidade nenhuma, concordo com ele aqui, é uma LDO sem novidades nesses pontos, mas tem um outro fator aqui que é levado em consideração, que é a taxa de juros, né? Porque isso incide na dívida pública, incide em vários outros aspectos aí também. Isso é considerado quando se vai fazer uma formulação de uma lei de diretrizes orçamentárias, né? Então, quando nós tivermos esse projeto finalizado, com alguma previsão de Selic ali, né? Fazendo a projeção de quanto que o governo vai gastar, por exemplo, com o pagamento dos juros da dívida, o serviço da dívida, né? Nós vamos ter também aqui uma ideia de para onde que a Selic vai no ano que vem, lembrando que o Campos Neto está fora 1º de janeiro de 2025. Vai ser um homem do Lula colocado no lugar dele para comandar o Banco Central, fazendo tudo o que o Lula quer fazer, especialmente reduzindo a taxa de juros na base da
marretada, né? Então, o pessoal do relatório Focus prevê 8,5% de taxa de juros no final de 2025, né? E 9% nesse ano. Ou seja, no decorrer de 2025, haveria uma queda de apenas meio ponto percentual na taxa Selic, de acordo com a expectativa do mercado. Você acha que o Lula vai passar 12 meses com um presidente do Banco Central escolhido por ele para derrubar a taxa de juros em apenas 0,5%? É claro que não. Obviamente, o pessoal do mercado financeiro, que são consultados para fazer o relatório Focus, né, é claro que eles estão levando em conta a resiliência da inflação. O Banco Central, em tese, deveria andar mais devagar com corte na taxa de juros, mas o governo Lula não quer isso. E com a LDO do Lula apresentada ao Congresso para o ano que vem, 2025, a gente vai ter uma ideia do que o governo está planejando fazer com essa taxa de juros aí. E ele também citou aqui no final das contas a questão dos dividendos da Petrobras. Isso entra também na história aí do orçamento, mas a gente sabe muito bem que haverá algum grau de intervenção aí, de fato, nesse sentido. O Dario Durigan, portanto, não comentou a questão da meta fiscal para o próximo ano. Eu acho que ela vai subir no telhado ainda na LDO, justamente por conta de isso vai ser apresentado 15 de abril, vai ser votado no Congresso durante muito tempo. Quando isso vier a chegar à fase de aprovação, nós já teremos dados mais consolidados do resultado fiscal de 2024, que, como a gente bem imagina, vão ser uma catástrofe total, né? Mas, enfim, vamos acompanhando isso. Provavelmente, no dia 15 de abril nós teremos notícias mais seguras, mais sólidas a esse respeito. Mas o que você achou dessa prévia da LDO? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal, se você ainda não for inscrito, e até a próxima!